Fala galera, aqui é o professor Quisito Eduardo passando para deixar mais um vídeo aula muito interessante para vocês, que foi a pedido da aluna Ellen, ok? Então, nós vamos ter como tema hoje phrasal verbs. Acredito eu que muitos de vocês já tenham ouvido falar de um phrasal verb ou mesmo já conhecem um phrasal verb, mas eu vou explicar para vocês o que é um phrasal verb aqui nessa aula, ok? Então, bora lá. Um phrasal verb é, no caso, uma expressão ou expressões idiomáticas que combinam verbos e preposições, ou mesmo verbos e advérbios, para formar novos verbos que não têm um significado literal no dicionário inglês, ok? Então, bora lá. Eu vou dar um exemplo bem básico sobre um phrasal verb aqui para vocês terem uma noção básica do que eu tô falando. Primeiramente, eu vou começar com o get. O verbo get, que significa, no caso, obter, ok? Get, obter. Mas eu vou juntar o get e a preposição out, ok? Então, eu vou dizer get out, que significa sair, ok? Mas nós sabemos que o get é obter e o out é fora. Então, juntando get out, a gente diz sair, ok? Então, esse é basicamente um exemplo sobre aquilo que eu acabei de falar agora. Espero que vocês tenham entendido. Então, seguindo em frente, eu vou passar para vocês uma listinha aqui de alguns phrasal verbs que são mais usados no nosso cotidiano do inglês, ok? Só para que vocês tenham uma noção básica de phrasal verbs. E lembrando que os phrasal verbs são mais usados no inglês britânico do que no inglês americano. Mas não quer dizer que no inglês americano não é usado. Ele é usado, tipo, em todo lugar. E também ele é usado na forma ou no inglês falado, assim como no inglês escrito, ok? Então, bora lá. Primeiramente, a gente vai ter find out. Find out, que significa descobrir, ok? Find out, descobrir. Então, eu vou dar aqui um exemplo básico. I will find out what happened in the past, for example. I will find out what happened. Eu vou descobrir o que aconteceu, ok? Então, temos aqui o nosso uso do find out, ok? Então, bora lá para a próxima. Move on. Nós vamos ter agora move on. Move on significa basicamente passar para o próximo passo, ok? Para a próxima etapa. Move on. Basicamente, quando vocês estão assistindo Netflix, alguma série, aí o episódio acabou e aí vai passar para o próximo. Aí a gente diz, I will move on to the next chapter. I will move on to the next chapter, ok? Então, em seguida a gente vai ter shut down. Shut down. Shut down é uma palavra ou uma expressão que quase todo mundo conhece por causa da questão dos computadores e tal. E todos vocês sabem que shut down significa desligar. Mas vocês sabiam que shut down pode ser também rejeitar? Pois é, então o shut down também pode ser rejeitar, ok? Então bora lá para o próximo. A gente vai ter agora um show up. Show up. Nós sabemos que show significa mostrar. Up em cima, ok? Mas quando a gente junta esse verbo mostrar e esse up, ele fica basicamente aparecer. Só que é um aparecer quando você não é esperado ou quando a sua presença não é esperada em um certo ou um determinado local, ok? Então, bora passar para a próxima. A gente vai ter agora turn up. Turn up. Turn up seria, no caso, aumentar o volume de algo. Por exemplo, você tem uma música ou tá passando uma música que você adora bastante, uma sofrência, Marília Mendonça, e você tá no banheiro e você ouve aquela música, aí você grita lá do banheiro, Hey, can you please turn up the song? Or for example, the volume of the song, ok? Beleza, então bora passar para o próximo. A gente vai ter agora um bring up. Bring up. Gente, é crucial que vocês prestem atenção na pronúncia de cada uma dessas palavras que eu tô falando aqui, beleza? Então nós vamos ter aqui bring up. Bring up. Bring up seria, no caso, como é que eu posso falar? Seria criar, ok? Criar. For example, I brought up my kids. I brought up my kids. Eu criei as minhas crianças, ou os meus meninos, ok? Mas também esse bring up poderia ser, por exemplo, introduzir um tema, um tópico muito bacana, ok? Então, bora lá para a próxima. A gente vai ter agora end up. End up. End up significa, basicamente, terminar ou acabar em uma situação ou em um local.
ok? Então, bora lá, eu vou dar um exemplo bem rapidinho para que vocês tenham uma noção desse hand up, desse acabar. Por exemplo, a gente sai para uma balada de carro, só que acontece que lá a gente bebe demais e não consegue vir dirigindo o nosso próprio carro. Aí a gente acaba por pegar um táxi para casa, ok? Então, bora lá. Last night we were very drunk that we ended up taking a taxi home, okay? Last night we were very drunk that we ended up taking a taxi home. Beleza? Então bora para a próxima. Agora a gente vai ter breakdown. Breakdown. Gente, o que eu estou fazendo agora é dando um breakdown dessa aula, ok? Breakdown significa, no caso, explicar em detalhes, explicar detalhadamente. Então, para que a gente não diga, explica isso detalhadamente, a gente fala, just break it down, ok? Break it down, ok? Beleza, então bora passar para outra. Nós vamos ter figure out. Figure out. Figure out significa, no caso, entender algo. Figure out, entender algo. Beleza? Então, bora para a próxima. A gente vai ter agora hold up. Hold up. Ok? Então, hold up significa, no caso, segurar algo em cima. Ou talvez colocar as mãos para cima, ok? Mas é basicamente colocar algo em cima. Hold up, ok? Por exemplo, você está andando pela rua e algum policial te encontra e vai tentar fazer o seu trabalho e pede para que você coloque as suas mãos para cima. Ele simplesmente diz, hold up your hands, please. Hold up your hands, please, ok? Então, nós vamos ter a seguir hold on, hold on, hold on. Hold on seria, no caso, segurar, mas é um segurar muito firme, ok? Por exemplo, você está subindo na escada e eu digo hold on the ladder, ok? Hold on the ladder, ok? Segure a escada firme. Para que você não caia, né? Segure, hold on the ladder for you not to fall. Então, gente, como eu estava dizendo, nós vamos ter agora o pick up. Muitos de vocês pensam que pick-up ou acham que pick-up significa caminhonete. Porque já ouvi muitos alunos, eu já perguntei, o que é pick-up? Professor, caminhonete. Mas não, gente, não é caminhonete não, tá? Pick-up significa buscar algo ou alguém, ou fazer alguma coleta. Por exemplo, can you pick me up from the airport? Can you pick me up from the airport? Você pode me buscar no aeroporto? Ok, gente? Então, beleza. Bora lá para a próxima. Nós vamos ter agora um takeover. No caso, seria takeover, ok? Takeover. Takeover seria basicamente controlar algo definitivamente, ok? Quando você tem um controle de algo ou algo tem um controle de você definitivamente. Então, a gente fala takeover. Por exemplo, eu trabalho e o meu trabalho, tipo, tem um controle total da minha vida. Tipo, eu não tenho tempo quase para nada, simplesmente trabalho, trabalho e mais trabalho, ok? Então a gente chama, ou a gente diz take over, for example. My job is taking over of my life, ok? Meu trabalho tá tomando de conta ou tá controlando a minha vida, beleza? Então a gente vai para a próxima que vai ser put up. Put up. Put up, no caso, ok? Put up. Put up significa basicamente tolerar, ok? Put up, tolerar, ok, gente? Então, eu diria, por exemplo, I don't put up with this kind of attitudes, ok? Eu não tolero esse tipo de atitudes. I don't put up with, ok? This kind of attitudes, ok? Então, beleza, gente? Vamos passar para a próxima fase que a gente vai ter agora pull up, ok? Pull up, pull up. Pull up seria, no caso, abrir um ficheiro, tipo, em um computador, ok? Tipo, você tá lá comigo, sentado comigo, conversando, e basicamente eu tô mexendo lá no meu computador e eu passo um ficheiro, talvez uma foto, e você gostou ou gostaria de ver novamente aquela foto, e você simplesmente diz, can you please pull up that picture?
Can you please pull up that picture? Então, eu vou lá e dou um pull up na imagem. No caso, eu abro o ficheiro, ok, gente? Então, essa é basicamente a nossa aula de hoje. Pessoal, você pode perguntar, professor, como é que eu faço para conhecer os phrasal verbs? Será que eu preciso de uma lista enorme deles para conhecer? Gente, você pode até precisar de uma lista enorme, mas, tipo assim, não adianta você ter uma lista enorme se você não botar aquilo em prática, ok? Os phrasal verbs são, tipo, expressões que, tipo, dão um pouco de dificuldade no nosso inglês. Então, como é que a gente faz? A gente tem que sempre usar ele. Tipo, praticar sempre os phrasal verbs. Só assim a gente vai adquirir a capacidade de ter ele com a gente mesmo, ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E já deixem comentários, deixem sugestões aqui nos comentários e esperem pela próxima aula aqui dizer, gente, desculpa. Esperem pela próxima aula que eu vou estar aqui trazendo mais um outro tema interessante. Como eu falei antes, sugestões, gente, deixem sugestões. Compartilhem o vídeo, gente, se vocês tiverem gostado. Deixem um like e bora lá fazer o nosso canal crescer, que eu, professor Quisito Eduardo, vou estar trazendo mais dicas aqui no YouTube, no meu Instagram também, que tá bem aqui, sim, tá aqui. E no meu TikTok também, bem aqui. Ok, gente? Então eu espero vocês na próxima aula. Então é nóis, tchau, até a próxima aula. Bye!